Quando esses fatores de dúvida forem sendo resolvidos, não dá tempo de você se posicionar. Então, por isso, é legal se posicionar antes. Isso pode ter impacto no câmbio, isso pode ter impacto nos juros, isso pode mudar totalmente a forma como o investidor enxerga e acredita no Brasil. Então, a gente está falando aqui de dividend yield de 2 dígitos de uma forma anualizada, né? O investidor que espera o corte para começar a investir, ele pode perder uma boa parte da alta. E no processo de alocação, a gente tem que pensar na carteira como oportunidade também. Olá, bem-vindos ao nosso programa mensal sobre investimentos. Eu sou Paula Comaceto e nesta edição vamos explorar as melhores oportunidades para investir em agosto. Se você está procurando maneiras de investir melhor seu dinheiro, está no lugar certo. Hoje vamos saber sobre o cenário macroeconômico para o mês que se inicia, quais os investimentos mais indicados em ações brasileiras e internacionais, aqueles papéis focados em obter bons dividendos, além dos fundos mais recomendados para investir em empreendimentos imobiliários. Mas não para por aqui, tem mais. Um bloco especial para você receber as orientações de como alocar todos esses recursos na sua carteira de investimentos. Prepare-se para ter acesso às principais recomendações de investimento que vão ajudar você a tomar decisões mais seguras com o seu dinheiro. Vamos descobrir onde investir em agosto. O cenário macroeconômico em julho foi marcado por desafios significativos, mas também por algumas oportunidades. A política fiscal segue sendo o ponto mais importante a ser monitorado pelo mercado. Apesar do corte de 15 bilhões de reais anunciado pelo governo, agentes consideram o valor insuficiente para as reais necessidades das contas públicas, visto que a arrecadação federal não tem mais para onde ir. O valor arrecadado pelo governo já é o maior desde o início da série histórica em 1995. Entre janeiro e junho, foi de quase 1 trilhão e 300 milhões de reais, alta de 9% na base anual. Apesar de desacelerar em julho, a prévia da inflação encostou no limite do teto da meta dos últimos 12 meses, ficando em 4,45%. O dado trouxe um gosto amargo para as projeções do IPCA para 2024, que já subiu para cima dos 4%. Embora o Banco Central tenha adotado uma posição mais dura com relação à taxa de juros nas últimas decisões, mantendo a Selic em 2 dígitos, a postura é vista como necessária para garantir a estabilidade econômica no país, que, por sinal, continua a depender de um corte dos juros nos Estados Unidos. Quando se trata de ativos de risco, o índice Bovespa, que vinha em uma onda de ganhos contínuos até a primeira quinzena do mês, perdeu força na segunda metade, refletindo as incertezas econômicas e políticas. Por falar em política, depois de grandes reviravoltas na corrida presidencial norte-americana, o cenário é de ainda mais volatilidade conforme o dia 5 de novembro vai chegando mais perto. O movimento de rotação dos investidores saindo das empresas de tecnologia e entrando nas small caps prejudicou os principais índices de Wall Street. O S&P 500 e o Nasdaq tiveram pior desempenho em 2 anos, mas a depender dos balanços corporativos das Big Techs, sabemos que o efeito será imediato, para cima ou para baixo. E se teve alguém ganhando em julho, esse alguém foi Sabesp. A companhia de saneamento básico do estado de São Paulo foi privatizada por cerca de 15 bilhões de reais, no que foi a terceira maior oferta pública de ações do mundo em 2024 e a maior do setor de saneamento. Agora, vamos descobrir onde investir em agosto. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre ações brasileiras. E para conversar com a gente, eu estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Ações brasileiras bastante baratas, né, Lari? Até quando vão permanecer baratas assim? É quase impossível eu te dar uma data, mas eu consigo te falar 3 gatilhos que, quando eles acontecerem, eu consigo enxergar com muita facilidade a nossa bolsa num patamar bem maior do que esses em torno de 25 mil pontos que a gente está vendo hoje. Então eu vou aqui por ordem cronológica, né? O que eu acho que pode acontecer primeiro
Em primeiro lugar, um corte de juros lá nos Estados Unidos. Ao longo desse mês de julho, a gente viu vários indicadores econômicos americanos apontando na mesma direção. A economia está desacelerando, o mercado de trabalho está criando menos vagas e a inflação está arrefecendo. Tudo isso, forma um cenário muito sadio para que o Banco Central americano comece a se preocupar mais com a atividade econômica do que com a inflação e aí cria as condições necessárias para ter o corte de juros em setembro. Isso que está precificado na curva de juros. Hoje o mercado já atribui nos juros futuros americanos uma probabilidade de 100% do corte de juros começar em setembro. Eu acho que esse é o cenário base, Então acho que esse eu vejo como um gatilho mais próximo. Um segundo gatilho, eu acho, é uma normalização ainda maior da questão fiscal aqui no Brasil. A gente virou o mês de junho para julho, se vocês voltarem aí no Onde Investir do mês passado, a gente falou bastante dessa questão fiscal, que estava muito nervosa naquele momento, gerando um estresse muito grande no mercado, até com um pouco de sensação de descontrole fiscal, de que o governo realmente não tinha compromisso nenhum com o arcabouço fiscal que foi aprovado em 2023. Mas ao longo desse mês de julho, a gente viu o governo promover uma retenção de gastos no valor de 15 bilhões em 2024, que é algo que a gente achava assim que ia acontecer, a gente achava que ia vir até menos corte do que esses 15 bilhões, a gente achava que viriam 10 bilhões, e então foi um pouco melhor do que eu esperado, mas ainda assim insuficiente para cumprir a meta de déficit fiscal zero nesse mês de 24. Exatamente por isso, a gente acha que pode vir um outro contingenciamento de despesas ainda nesse ano. Além do que, o governo vai aprovar o orçamento 2025 neste ano, é obrigatório que ele faça isso, Então, essas duas coisas, elas podem aumentar um pouco a sensação de que o governo tem um mínimo de compromisso com a regra fiscal estabelecida constitucionalmente no ano passado. Então, esse é um segundo gatilho, todos esses movimentos envolvendo o fiscal. E um terceiro gatilho, esse talvez um pouco mais para frente, é a questão da sucessão no Banco Central brasileiro. De novo, a gente já teve mais nervosismo envolvendo esse tema, hoje a gente tem um pouquinho menos, mas a gente só vai ter uma segurança maior da independência, da tecnicidade do próximo presidente do Banco Central quando ele de fato estiver no comando e adotando políticas monetárias responsáveis, técnicas e independentes, Então isso aí eu vejo um horizonte um pouco maior, talvez de 12 meses para frente, Agora, é aquela grande questão. Hoje, a incerteza está alta. Eu brinco que para o investidor é preferível você ter certeza de que as coisas vão mal, porque aí você pelo menos se posiciona vendido, ou certeza a gente nunca tem, mas um grau de convicção muito grande de que as coisas vão mal, do que você ter um nível de incerteza muito grande, onde tem vários cenários, todos muito prováveis, todos igualmente prováveis, Então, a gente está naquele ponto crítico, tanto no Brasil quanto lá fora, que, olha, vai começar ou não a flexibilização monetária, Vai ter um mínimo de compromisso fiscal na política econômica ou não. E é quando essa incerteza está muito elevada, que qualquer um dos dois lados é, de certa forma, igualmente provável, que os ativos eles tendem a ficar muito baratos, Agora, quando esses fatores de dúvida forem sendo resolvidos, não dá tempo de você se posicionar. Então, por isso, é legal se posicionar antes. Falando em incertezas, adiciona-se às incertezas as eleições norte-americanas que deram o que falar em julho. Esse fator tende a movimentar, a impactar as ações brasileiras, a nossa bolsa? Eu diria que para a bolsa brasileira, a questão do corte de juros ela é muito mais relevante do que a eleição americana em si. Porque não estou dizendo que quem vai ser o presidente lá nos Estados Unidos não tem impacto sobre a economia brasileira. Claro que tem. Mas o ponto é que neste primeiro momento eu tendo a enxergar um impacto maior na bolsa americana do que na brasileira, seja ele bom ou ruim. Eu acho que para a gente o corte de juros ele é muito mais relevante para a gente voltar a atrair fluxo. Mas eu vi que a carteira das 10 ideias foi muito bem em julho. O que ajudou o desempenho da carteira? Bom, de fato, a gente abriu uma vantagem de 3 pontos sobre o Ibovespa no mês de julho. Eu acho que teve tantos fatores macroeconômicos quanto microeconômicos, Os macro a gente já falou, Teve uma
uma diminuição aí do estresse, tanto no doméstico quanto no internacional. Mas no micro, a gente teve 2 empresas da carteira que divulgaram resultado em julho, uma das poucas empresas no geral no Brasil que já divulgaram em julho. E eu gostaria de destacar o Grupo SBF, que soltou um resultado impressionante, geração de caixa muito acima da expectativa, margens muito acima da expectativa e ainda na teleconferência de resultados pintou um cenário muito positivo para o restante do ano. O Grupo SBF foi selecionada para a carteira de julho, subiu cerca de 20% ao longo do mês e foi aí uma grande doadora de performance para a carteira das ideias. Tivemos uma boa primeira quinzena em julho. Metade do mês para frente, mais ou menos. O que a gente pode esperar para agosto? Agosto já começa logo no primeiro dia com a repercussão do nosso Comitê de Política Monetária e também da decisão de juros do Banco Central americano. Mas a grande questão é essa sinalização do corte de juros, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Então eu acho que do ponto de vista macro, esse é o grande evento ou a repercussão do evento do mês, né? Além dos tradicionais indicadores de inflação e de emprego e atividade, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Agora, o micro, ele pode voltar a ganhar uma certa relevância. No mês passado, a gente comentou que teriam poucas empresas divulgando resultado em julho, e esse não é o caso em agosto. As empresas brasileiras, elas têm regulatoriamente até o dia 15 de agosto para divulgarem seus balanços do segundo trimestre. Então, essas primeiras 2 semanas do mês aí pegam fogo, as atenções, tomara que se voltem para o microeconômico, porque a gente está com uma seleção de ações aí bem especial, pensando justamente em quem está em um bom momento operacional. E nessa seleção de ações super especiais, o que você pode falar para esse mês de agosto? Quais foram os fatores também, Lari, que te fizeram escolher essas 10 principais ações? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente já começou com algumas surpresas nas primeiras divulgações de balanço do segundo TRI, e um fator que eu acho que tende a estar presente em vários setores é a questão do dólar. O dólar ele ficou muito alto durante boa parte do segundo TRI, que é um tema que a gente já antecipou aqui no mês passado, e eu acho que a gente deve enxergar isso aparecendo no balanço das empresas. Para as exportadoras, como é o caso de Prio, né, uma petroleira privada que a gente tem na carteira, isso deve ser muito benéfico. A gente tem uma boa expectativa para o resultado de Prio, principalmente pelo dólar mais alto e por uma produção aí que na média ficou um pouquinho maior do que a do primeiro TRI. Agora, por outro lado, né, empresas que têm muito custo dolarizado tendem a sofrer um pouquinho. Então, eu acho que esse do dólar é um grande tema. Acho que um outro grande tema é do setor financeiro. Ao longo do primeiro trimestre, ou melhor, nos balanços do primeiro trimestre, o crescimento da carteira de crédito por parte dos bancos foi um fator de decepção. A gente esperava que os bancos fossem começar o ano já crescendo de uma forma mais agressiva, concedendo mais crédito, e isso não aconteceu. A gente espera que isso se reverta agora no segundo trimestre, né? Então, Itaú segue como uma das maiores posições do Empíricos das Ideias, não só pelo fato da companhia voltar a crescer carteira de crédito em um pace mais acelerado, né, o que contribui para o crescimento de lucro, mas também pelo fato de a redução da inadimplência, na nossa opinião, ela deve ser mais forte no Itaú, mais uma vez, né, por mais um trimestre. E isso, mesmo com spreads menores, por conta de uma Selic menor, né, na visão anual, deve contribuir para um spread líquido de inadimplência melhor, né, comandando aí uma manutenção de rentabilidade em um patamar muito elevado. Então, eu colocaria esses 2 destaques na temporada de resultados. Você conferiu os 2 principais destaques da carteira das 10 ideias da Empíricos Research. Para conferir a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos. Já estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula. Sempre um prazer estar aqui. Rui, agora a gente tem a temporada de resultados pegando fogo, vai até dia 15 de agosto, né? Pensando na carteira de dividendos, você tem alguma expectativa para as empresas boas pagadoras de dividendos nesses resultados? De maneira geral, as empresas que são boas pagadoras de dividendos são empresas que tendem a ser menos cíclicas, né? Então, são aquelas empresas que, passa trimestre, elas tendem a apresentar resultados estáveis, às vezes com crescimento ali, às vezes não muito brilhante, mas o interessante é que são empresas que normalmente não têm uma volatilidade muito grande de resultados, especialmente em termos de geração de caixa.
né? Então, para as empresas que a gente olha e que a gente tem ali na nossa lista de preferidas, esses resultados do segundo trimestre provavelmente serão resultados que mostrarão mais uma vez uma estabilidade ali, crescimento de resultados, principalmente com maior perspectiva de geração de caixa e de pagamento de dividendos. E nas escolhas desse mês de agosto, Rui, você fez alguma mudança pensando na expectativa desses resultados para maximizar esses retornos? Então, Paulo, como eu disse, essas empresas que a gente acompanha aqui para a carteira de dividendos não são empresas que têm uma grande volatilidade de resultado. Mas essas mudanças mensais, elas acabam ajudando a gente nesse sentido de que a gente pode aproveitar, às vezes, um melhor mês de uma companhia e colocar essa empresa que se aproveitou de uma determinada mudança de mercado. Por exemplo, alta dos preços de energia, colocar uma empresa que seja desse setor para aproveitar os resultados que ela teve com base nessa melhora. Então, essas mudanças semanais, assim, não é que às vezes as pessoas podem entender errado, né? De que quando uma empresa sai da carteira ou entra na carteira porque ela vai ter uma grande mudança de resultado, e não é exatamente isso. A gente está só tentando ali fazer aquele ajuste fino, tentar capturar o melhor momento de cada uma com base aí no determinado trimestre. E quando você monta essa carteira de dividendos mensal, você pensa mais no alto crescimento que esse dividendo possa ter ou mais na continuidade dele? Normalmente é um balanço entre essas duas estratégias, né? Não adianta nada uma empresa que esteja com um forte crescimento de dividendos ali para, digamos, o próximo resultado, mas isso não ser sustentável no longo prazo. Porque, na verdade, quando você traz isso a valor presente, né, o resultado de distribuição de longo prazo ele acaba sendo tão, ou às vezes mais importante do que o resultado no curto prazo. Mas dependendo da intensidade desse dividendo de curto prazo, pode fazer um pouco de sentido. Então, assim, não é nem só uma coisa e nem outra, é sempre um equilíbrio desses dois fatores que a gente tenta levar em consideração aqui na nossa estratégia. E qual foi a principal mudança para o mês de agosto na carteira de dividendos? Nesse mês de agosto, a gente colocou as ações da Eletrobras. Como eu disse, o segundo trimestre foi um trimestre que começou a mostrar sinais de melhora no mercado de energia, melhora com relação aos preços. A gente vem de muitos trimestres de preços deprimidos de energia por conta de reservatórios em níveis muito elevados, sobre oferta de energia, muita chuva também, né? E nos últimos meses a gente começou a ver menos chuva, um clima mais quente demandando, fazendo com que o mercado demandasse mais energia. Então, essa sobreoferta de energia acabou reduzindo um pouco, os preços melhoraram e empresas como a Eletrobras, por exemplo, podem aproveitar isso para vender energia a preços maiores e rentabilizar melhor os ativos dela. Então, pensando nisso, a gente resolveu colocar a Eletrobras, que a gente entende que pode ser aproveitada desse segundo trimestre, mas também existem alguns outros fatores aqui que podem ajudar. Por exemplo, tem a questão da negociação do governo com relação ao poder de voto ali dentro da companhia. A gente entende que, pelo que a gente tem visto de notícia, é algo que já pode ser resolvido no mês de agosto, né? E a depender da decisão, é uma notícia que pode retirar muito do receio que o mercado ainda tem de que o governo pode interferir ali na Eletrobras, né? Então, não só, como eu disse, né, é uma questão de resultado que ajuda, mas também a gente tem que aproveitar tudo aquilo que está no nosso alcance, e essa notícia pode ser algo favorável também. Falando de Eletrobras especificamente, as ações não têm performado tão bem ou quanto o mercado esperava. Então, nessa expectativa dessa resolução entre governo e empresa, você vê finalmente as ações performando melhor também, além dessa distribuição de dividendos? Sim, é um dos fatores que tem pesado bastante nos últimos trimestres, né? Já faz mais de ano que essa disputa, né, está aí acontecendo. E além disso também tem a questão, como eu falei, dos preços de energia. Se a gente olhar em todos os pilares da tese da Eletrobras, desde a privatização, a gente tinha
redução do nível de gastos, né? Era um quadro muito inchado, salários muito altos, gastos desnecessários, uma série de subsidiárias. Isso já vem, de certa forma, acontecendo. Além disso, a gente também tinha a questão de ela, sendo privada, conseguir rentabilizar melhor o portfólio de ativos de geração de energia dela, só que isso acabou casando com um momento de preço muito baixo. Então você teve aí talvez uma oportunidade da companhia rentabilizar melhor os seus ativos, mas num momento em que o preço da energia estava muito baixo, ela não conseguiu se apropriar dessa oportunidade, né? Então esse era um outro fator que acabou não se concretizando, mas que a gente pode começar a ver a partir dessa melhora de preços. E aí também, como você disse, essa questão da resolução com o governo, que é um problema que afasta muitos investidores, né? Tem muita gente que às vezes tem medo de, por exemplo, não é algo que a gente acredite que vai acontecer, mas que o governo volte a dar as cartas na Eletrobras, o que a tornaria como se fosse uma estatal novamente, né? Então acaba desfazendo essa construção de valor de uma companhia privada. E esse risco do governo tomar conta, vamos dizer assim, da companhia, ele está descartado? Bom, não é um risco que pode ser descartado totalmente, mas a gente entende que é um risco mínimo, né? Porque, na verdade, a gente entende que essa seria uma decisão ruim para o próprio governo, né? Seria uma decisão que muito provavelmente ia trazer uma instabilidade política muito grande, uma instabilidade do próprio investidor, né? O investidor ele perde totalmente a confiança de investir nesse ambiente, né? Com essa incerteza regulatória, né? Você teve uma decisão que foi aprovada por várias casas de uma privatização e de repente você reverter isso, mudar a regra do jogo, isso pode ter impacto no câmbio, isso pode ter impacto nos juros, isso pode mudar totalmente a forma como o investidor enxerga e acredita no Brasil, né? Então, entendo que seria uma espécie de tiro no pé, digamos assim, né? Então a gente vê como uma decisão difícil de acontecer, mas é sempre um risco e, enquanto isso não é resolvido, né, essa disputa da quantidade de votos, vai continuar sendo um peso nas ações. Então, por isso que eu falo, por mais que as chances sejam pequenas, você eliminar isso de uma vez por todas, né, decidir essa questão, já seria um alívio ali para qualquer investidor da Eletrobras hoje. Eletrobras é a principal indicação do Rui para a carteira de dividendos em agosto. Quer acessar o relatório completo? É só clicar no link da descrição. É de graça. E neste terceiro bloco chegou a hora de falarmos sobre fundos imobiliários. Já estou aqui com Caio Araújo. Caio, obrigada pela participação. Oi, Paula, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Vamos lá. O IFIX teve boa performance na maior parte de julho, acompanhando outros mercados também. Mas os títulos indexados ao IPCA estão rendendo mais de 6%. Como é que ficam as alternativas nos fundos imobiliários, Caio? Bom, julho foi um mês cheio de emoções aqui para o mercado local, né, Paula? Você teve, de fato, uma recuperação, você teve novidade envolvendo a eleição americana, no caso dos fundos imobiliários, rumores envolvendo tributação, que depois já foram aí dissipados, né, e consequentemente também uma recuperação aí marginal dos fundos imobiliários com bons pregões do IFIX, né? Porém, ainda enxergamos grandes desafios no que diz respeito principalmente à política fiscal local. E com isso, as taxas de juros aí continuam elevadas e são, de fato, um impeditivo para uma migração mais forte de capital para renda variável e para fundos imobiliários também. Então, é importante ter isso em mente antes de investir. Agora, neste caso, a gente também encontra outras oportunidades no mercado de fundos imobiliários em paralelo aí à renda fixa, né? Primeiro, destaque aí para os fundos de crédito, né, os fundos de papel, que continuam pagando rendimentos interessantes, atrelados à inflação e ao CDI, com alguns descontos aí em relação ao valor patrimonial. Então a gente está falando aqui de dividend yield de 2 dígitos aí de uma forma anualizada, né? E também aproveitar algumas oportunidades no tijolo, assim como a gente fez aí no mês passado e conseguimos aí alguns ganhos. E falando um pouco dos fundos de tijolos, né? Porque a gente viu uma boa performance do setor logístico no segundo trimestre, puxado aí por Mercado Livre, Shopee, né, novas locações e também renovações de contratos. Como é que ficam os fundos de tijolos agora começando agosto?
O setor logístico há alguns anos vem tendo ótimo desempenho operacional, quando a gente pensa em absorção líquida, nível de ocupação, taxas de vacância aí bem controladas. Isso tem a ver com uma estruturação das empresas envolvendo o ambiente logístico, especialmente após a pandemia, né, com a entrada do e-commerce e outros ganhos de eficiência na parte operacional, nessa parte de transportes, né. Então, é um setor que a gente olha com bons olhos já há algum tempo e tem umas recomendações envolvendo os fundos também, né? O fundo que eu recomendei no mês passado é um fundo de logística. Na nossa visão, esse mercado tende a continuar apresentando bons números. Os fundos com bom posicionamento de portfólio, quando a gente pensa em qualidade e localização, tendem a continuar ganhando espaço na indústria e avançar em termos de valor de locação daqui para frente. É importante pontuar que nem todo o Brasil, nem toda a localização vale a pena, né? Você tem aí inconsistências de alguma forma em algumas regiões, mas é um setor que a gente enxerga aí com bons olhos daqui para frente também. Agora, nessa linha de crescimento, os escritórios também foram bem, né? No segundo trimestre aí, diminuindo a vacância. O que você pode falar um pouco desse setor, né? Desse segmento dos fundos imobiliários? No caso dos escritórios, é um contexto bem diferente do que o de logística. Você teve, de fato, uma escalada de vacância durante a pandemia e também um pouco antes desse período, com um maior número de entregas de empreendimentos de escritórios aqui na região. E com isso, os preços ficaram lá embaixo, ou ficaram estagnados, né? E aí você não teve tanto possibilidade de ganho ou aumento de rendimento nos fundos imobiliários, porque você teve um aumento de vacância e uma estagnação dos preços, que é um cenário ruim. De alguns trimestres para cá, nós enxergamos uma absorção líquida positiva consecutiva, ou seja, tem mais gente entrando nas lajes, locando laje do que saindo. Então, há um cenário aí de recuperação com a vacância de São Paulo chegando a 19%, visível. Na hora de escolher fundos, a gente tem ainda um pouco mais de critério, porque não temos ainda um posicionamento tão favorável para toda a indústria. São algumas teses específicas que têm um nível de localização e qualidade que nos agrada e pode gerar um ganho de capital. De fato, é o setor que a gente enxerga fundos mais descontados. Então, ali pode ter ganho de capital, sim. Porém, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de selecionar os ativos. E como é que ficou a sua escolha para selecionar os 5 principais fundos imobiliários para agosto? Bom, a gente continua com uma seleção diversificada em termos de setores, né? Então, temos crédito, logística, contratos atípicos e entre outras estratégias. Nesse mês, a nossa principal escolha será o Alianza Trust Renda Imobiliária, que é um fundo já bem conhecido no mercado, é o ALZR11. Ele é um fundo que concentra sua atuação em imóveis com contratos atípicos de longo prazo. Então, são contratos com renda previsível, mais de 10, 15 anos, a depender do contrato, com bons locatários, ou seja, com risco de crédito controlado, e são imóveis de qualidade interessante, uma qualidade razoável. É um fundo, por exemplo, que tem exposição a data center, que é um mercado que é pouco explorado no Brasil hoje, mas que está muito falado nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Então, na nossa visão, é um fundo que é difícil você comprar aí até abaixo de 110, 108 reais e a cota está muito próximo desse patamar. Na nossa visão, considerando o rendimento que o fundo promoverá ao longo dos próximos 12 meses e a possibilidade de ganho de capital, a gente estima algo em torno de 15% de retorno aí para essa tese do ALZR11, ok? A Alianza foi a principal indicação do Caio para o mês de agosto para fundos imobiliários, mas se você quiser acessar os 5 principais fundos para investir agora, é só clicar no link da descrição, é de graça. Neste quarto bloco, chegou a hora de falarmos sobre ações internacionais e já estou aqui com o Enzo Pacheco. Enzo, obrigada pela participação. Fala, Paulo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no programa. Há menos de 100 dias das eleições norte-americanas e muitas reviravoltas em julho. Qual que é o panorama para as ações internacionais agora em agosto? Paulo, a gente sempre fala desse tema de política, né, eleições,
Eu ainda acho que essa ideia nos Estados Unidos é um pouco menos impactante do que aqui no Brasil. Se a gente vê no histórico, né, candidato republicano, candidato democrata, a tendência de ações no longo prazo é de valorização, mas obviamente sempre gera um pouco mais de volatilidade, né? Então, se a gente começa a analisar os planos dos dois candidatos, um pretende impor tarifa, outro pretende estimular energia limpa, então sempre tem esse questionamento nos mercados internacionais. O que eu consigo definir agora é que a gente vai ter mais volatilidade com as pesquisas saindo, mostra uma hora o Trump na frente, a Harris depois chegando perto, mas eu acho que o importante o investidor ter na cabeça é que, independente do candidato, a tendência da Bolsa Americana no longo prazo é de valorização. Eu acho que é isso que a gente tem que focar no momento. Outro ponto importante em julho foi essa rotação dos investidores, mudando das ações de tecnologia para as small caps. O que motivou esse movimento e ele tende a continuar agora para agosto, para o resto do ano? Sim, Paulo, eu acho que já respondendo a parte final da sua pergunta, eu acho que a rotação vai continuar nos próximos meses. Se a gente for ver, o que iniciou esse movimento foi o CPI de junho, né, indicado agora no começo de julho, que mostrou deflação no índice de preços. Isso meio que estimulou os investidores a rever as apostas de cortes de juros por parte do Fed. Então a gente sempre traz aqui aquela discussão, né? Vão ser 1, 2 ou 3 cortes de juros. A expectativa inicial no começo do ano era que o corte começava em março, depois jogou para junho. Agora já tem a perspectiva que de fato deve começar em setembro, né? O próprio Jerome Powell, nas últimas aparições, já se mostrou um pouco mais suscetível a iniciar o corte de juros em setembro. Então, todo esse movimento de reprecificação no corte de juros fez com que os investidores migrassem dos papéis de tech, que foram os papéis que foram a principal força propulsora do mercado nos últimos 18 meses, se a gente for pegar as big techs, né, se valorizando desde o começo de 2023, e as empresas de menor capitalização, as small caps, estavam muito para trás. Então, se você fosse pegar ali no começo do ano, enquanto o Nasdaq estava valorizando 20%, o S&P se valorizava 15%, o Russell estava ali próximo do 0 a 0. Chegou julho, teve esse indicador de junho da inflação, e o Russell se valorizou 10% no mês, enquanto o Nasdaq está caindo 3%, 4%. Então, os investidores migraram desses papéis, que subiram muito também, né? Se a gente for ver ações que se valorizaram mais de 100%, 50%, para migrar para esses papéis que ficaram para trás. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado, porque esse movimento inicial me parece um movimento muito macro, ou seja, pela reprecificação dos juros, você migrou parte dos investimentos para essas empresas menores. Só que o investidor ele tem que ter ciência que essas empresas, elas se beneficiam do juro menor, mas muitas delas ainda não são lucrativas. Se você for pegar o índice Russell, cerca de 30% a 40% das empresas não dão lucro. Então, assim, você teve esse movimento inicial, me parece ser algo rápido demais para a perspectiva de juros, mas agora a gente vai ter que ver meio que as empresas realmente mostrando o resultado para continuar esse movimento nos próximos meses. Então, se eu acho que a rotação vai continuar para essas empresas menores ou até empresas mais tradicionais. Mas nem por isso, talvez a gente tenha que abdicar dos papéis de tecnologia, né? Acho que algumas coisas caíram muito rápido para a gente abrir mão delas agora. E como você enxerga esse movimento de rotação? Como um problema ou como uma oportunidade? Olha, eu acho que, na verdade, a gente pode ver como os dois. O problema, porque quando a gente vê as big techs, elas têm uma participação muito grande nos índices. Então, mesmo que elas não caiam muito, o peso que elas já vão ocasionar para o índice vai ser muito difícil que as outras empresas consigam compensar. Num movimento de longo prazo, é mais saudável que você tenha mais empresas participando de um eventual rally do que você concentrar ali em 5, 10, 15 empresas do índice. Então, a gente pode ver dessas duas formas. Você tem um problema, de fato, que é esse peso exacerbado. Se você for pegar o Nasdaq, até recentemente, as 7 maiores empresas representavam 40% do índice. Então, qualquer movimento que essas ações fazem, e principalmente para baixo, você tem que ter uma força muito grande das outras ações para compensar essa queda. No S&P, chegou a bater 30%. Então, assim, você tem esse problema. Mas eu acho que, para o longo prazo, é importante a gente ver, sim, essas outras empresas se valorizando. O mercado já precifica esse corte em setembro, mas o que o efetivo corte mesmo vai causar para as ações? O que você está esperando de reação? Paulo, a gente tem que ter na cabeça que o mercado ele sempre tenta antecipar os movimentos. Então, esse corte eventual em setembro já está sendo precificado no mercado hoje. O investidor que espera o corte para começar a investir, ele pode perder uma boa parte da alta. Como que eu falei aqui antes, né? O Russell valorizou mais de 10% no mês na expectativa do corte de juros. Talvez quando vier o corte de juros efetivo,
em setembro, essas ações fiquem paradas, porque elas já se valorizaram antes. Então, acho que isso que é importante o investidor ter na cabeça, né? Ele não ter muito para investir a partir de determinado acontecimento, tentar antecipar esse movimento para conseguir capturar a maior parte dos ganhos. Porque se você esperar o acontecido, todo mundo no mercado já sabe que, né, quando chegar perto da decisão, que provavelmente o Fed vai cortar os juros. Isso não vai ser uma novidade, por assim dizer. E aí a gente vai ter que ver se nas próximas reuniões o Fed vai continuar cortando os juros. Aí você pode ter a continuidade desse movimento, principalmente para essas empresas menores, que têm um impacto muito importante da sua despesa financeira relacionada aos juros. Mas, efetivamente, o de setembro, eu acho que já foi feito o movimento antes. Mas o investidor tem que se antecipar a possíveis novos cortes daqui para frente. E como você se antecipou a esses movimentos para montar a carteira de agosto? Bem, na carteira de agosto eu ainda tenho uma composição que a gente sempre trata aqui, né, que é meio a meio, meia empresas de tech, meia empresa de tecnologia. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório com o que a gente disse aqui antes, mas quando você olha indicadores técnicos, parece que esse movimento, principalmente nas ações de tecnologia, veio muito rápido. Então eu acho que você pode ter um alívio no mês de agosto. Mas talvez daqui para frente, nos próximos meses, a carteira tem que ter menos empresas de tecnologia do que empresas tradicionais. Mas para agosto, a gente manteve ainda uma posição em empresas de tecnologia e fez algumas mudanças nas empresas tradicionais. Então, eu tirei as ações da United Health, que eu coloquei no mês passado, para colocar as ações da Visa, né, a maior processadora de pagamentos do mundo. Eu ainda gosto de United Health, mas como o movimento foi muito forte, você também pode ver uma realização no curto prazo. E a Visa ainda está muito parada, ficou para trás. Existem alguns receios em relação ao negócio, a eventual surgimento de novas formas de pagamento, como o FedNow. Então, isso tem criado uma dúvida nos investidores e a ação ficou parada comparado com a ação da United Health. Eu sei que são setores diferentes, mas são empresas mais tradicionais. E ainda nessa parte tradicional, eu reduzi as ações de BP e aumentei as ações de McDonald's. As duas soltaram resultados recentemente. Foram resultados mistos, né? Mas as ações do McDonald's performaram bem desde então, enquanto as de BP ficaram ali paradas e tal. A grande questão para reduzir BP é a perspectiva do preço do petróleo, que caiu bem nesse mês de julho. Você tem ainda questões geopolíticas importantes, mas ainda assim você viu o Brent sair de 85 para 80 dólares, o WTI de 80 para 75. E eu não consigo ver um movimento, pelo menos nesse curtíssimo prazo, para fazer as ações se valorizarem. Já a McDonald's, como eu falei, né, o resultado não foi tão bom, mas os investidores gostaram das notícias e acabaram fazendo com que ela se valorizasse. Talvez no curto prazo era necessário fazer essa migração desses fatores geopolíticos para uma coisa mais intrínseca a uma empresa. Então, aí eu fiz essa troca nessa parte das economias tradicionais da nossa carteira. Visa e McDonald's são duas das ações indicadas para o mês de agosto em ações internacionais. Para acessar o relatório completo, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste quinto bloco, chegou a hora de falarmos sobre a alocação. E para conversar com a gente, estou aqui com Priscila Mello, sócia e head de alocação da Lifetime Investimentos. Obrigada pela participação, Priscila. Obrigada, Paula. Vamos começar falando então desse papo aqui. Queria que você contasse um pouquinho do seu papel na Lifetime e como é que você acaba ajudando os investidores nessa alocação de investimentos. Bom, primeiro eu vou falar da Lifetime, né? A Lifetime nasceu em 2011. Nós nascemos como uma assessoria de investimentos e hoje nós somos um conglomerado financeiro que nos últimos 13 anos atende os clientes tanto na parte de assessoria, multifamily office, corporate, câmbio e outras soluções financeiras. Somos sócios do BTG Pactual e trazemos soluções de asset allocation bem robustas para os nossos clientes e é onde entra a minha atuação, né? Eu sou head da mesa de alocação e junto com a nossa asset nós temos um processo de curadoria de asset allocation que é feito dentro de casa através de um comitê de investimentos nosso. Esse comitê de investimentos, ele olha para o mercado, ele entende como que está o cenário, o que está acontecendo no mercado e traduz isso para a nossa alocação. Né? O que eu deveria ter em pós, pré, né, ali a divisão do nosso asset allocation, e isso também reflete para a assessoria. Então, nós ficamos com a mesa de alocação responsável de levar esse asset allocation e o que eu deveria encaixar no pós-fixado. Né? Qual deveria ser esse tipo de ativo que eu deveria ter na carteira do cliente? Então, a nossa mesa ela é responsável pela diligência e curadoria de asset allocation.
A alocação ela é tão importante quanto a própria seleção dos ativos, ali renda fixa, renda variável, enfim, todos os tipos de ativos existentes. Mas como é que os fatores macroeconômicos tão importantes ali como taxa de juros, inflação, acabam impactando na alocação de uma boa carteira de investimentos? O impacto, ele acontece tanto numa carteira que está alocada quanto numa carteira que vai ser alocada. O importante, né, no processo, né, e vamos falar desse ano, né, no começo desse ano nós tínhamos uma perspectiva de taxa de juros americana 3 cortes, não aconteceu até o momento. Nós tínhamos uma perspectiva de taxa de juros no Brasil vindo provavelmente para 1 dígito, estamos em 2 dígitos. Então, tudo isso impactou na alocação. Impactou tanto na renda fixa, quanto na renda variável, quanto no onshore, quanto no offshore. E como o investidor deve pensar para montar ali uma boa carteira de investimentos? Tendo ali a posição tática, tendo uma posição mais estratégica, mais no longo prazo, como é que deve ser a divisão ali dos investimentos, pensando no curto, médio e longo prazo? Primeira coisa que o investidor tem que ter na cabeça dele é o que ele quer. O que ele precisa? Porque é diferente, né? A gente costuma falar que a alocação é uma arte. E ela é uma arte porque eu dependo, né, do que eu estou usando ali como matéria-prima, né? Mas eu tenho nuances. E que nuances são essas? Primeiro, qual é o seu perfil de investidor? Se é conservador, moderado ou agressivo? Segundo, o que você pretende? Porque para curto prazo, você pode ter objetivos de curto prazo, que a gente fala de curto prazo ali de 2, 3 anos, objetivo de trocar um carro, comprar uma casa, entender ali exatamente qual é o seu objetivo de curto prazo. A alocação de um cliente de curto prazo é completamente diferente da alocação de um cliente de longo prazo, porque o cliente de curto prazo, ele pode ser conservador também, só que ele vai estar mais pós-fixado. Ele vai ter uma carteira mais atrelada a juros. Ele precisa que seja uma carteira com menos volatilidade, né? Porque ele vai necessitar desse dinheiro. Agora, um cliente de longo prazo também conservador, ele pode comprar um título público mais longo. Ele pode pegar uma taxa melhor. Normalmente, as taxas de longo prazo são melhores do que as taxas de curto prazo, exatamente porque você está pensando para um futuro que você não tem tanta certeza, né? A incerteza traz para a gente uma possibilidade de alocação melhor. Então, no processo de alocação de curto e longo prazo, como eu disse, depende de todo esse cenário. Só que na hora que a gente está montando, pensando numa alocação padrão, nós dividimos a carteira entre longo e curto prazo. Por quê? Eu preciso pensar em todos os cenários que vão acontecer. E aí vem o estrutural e o tático. O estrutural é o que eu estou pensando para minha aposentadoria. Né? Daqui a 20 anos, então eu pretendo me aposentar, então eu estou pensando quanto que eu tenho que ter de dinheiro nessa aposentadoria. O curto prazo é para suprir as necessidades do cliente, para, né, o que ele precisa ali de curto prazo, mas também para tático. Por que para tático? Nesse meio do caminho você vai ter eleições. Nesse meio do caminho você vai ter falas, mudanças de fiscal, vimos muito bem esse ano. Então, eu vou ter sempre vencimentos que podem ser bem realocados. Então, eu posso fazer essa realocação ao longo do tempo. E como realizar essa readequação, essa realocação dos ativos? Pensando no curto prazo, no longo prazo, quando mudar? Vale a pena tirar um pouquinho, perder um pouquinho do rendimento para fazer esse ajuste, pensando mais um pouquinho mais para frente? De novo, depende, né? Um bom economista fala isso, não sou economista, mas o depende, ele acontece também nesse caso. Por quê? Você pode sim tomar um pênalti, né? Que a gente fala que é realizar um deságio na renda fixa ou vender uma ação que não tenha tanto ganho, né? Que você não teve ganho, realizar um prejuízo na renda variável. Mas a gente está pensando para um longo prazo, então eu vou trocar para um novo ativo que eu tenha um novo ganho, né? Existe essa possibilidade, só que não é comum. Para isso, você precisa de um time bem preparado, que olhe sua carteira, entenda se faz sentido você tomar esse pênalti, o quanto você vai ganhar nessa nova troca de ativos. Então, essa análise, ela é necessária, né? É importante que aconteça. Nós fazemos muito análise hoje, porque tem muitos clientes que compraram renda fixa lá em 2020 e tinham taxa de IPCA mais 3, IPCA mais 4, e contra um mercado hoje que o IPCA mais 6,5 isento, né? O quanto esse cliente deixou de ganhar. Né, o quanto essa carteira ela foi detratora nesse período. Será que não valeria realizar um pênalti e ganhar mais no futuro? Então, sim, faz sentido esse tipo de análise. E de quanto em quanto tempo o investidor deve olhar para o total dessa carteira para fazer essas modificações? Existe ali uma regra de bolso? Não existe uma regra, mas normalmente, no nosso processo de alocação, nós fazemos uma reunião de acompanhamento com os nossos clientes pelo menos trimestral. Esse acompanhamento trimestral, ele acompanha o Asset Allocation. O Asset Allocation pode ter mudado? Não necessariamente, mas o cenário pode ter mudado. O mercado pode ter mudado. Como eu disse, nós começamos o ano com um cenário,
temos outro cenário nesse momento. Então é importante você sempre conversar, né, com quem toma conta da sua carteira para fazer essa reavaliação. Avaliar se suas taxas médias estão corretas, se o carrego da sua carteira está correto, se a direção que a sua carteira tem hoje de curto e longo prazo faz sentido. Então é importante sempre fazer essa avaliação, pelo menos a cada 3 meses, 6 meses. E a depender do perfil do investidor, essa análise, como é que vocês dividem, né, a parte ali de renda variável, renda fixa, investimentos internacionais? Hoje o nosso cliente, né, no Lifetime, ele é um cliente que preserva patrimônio. Então, por isso, acaba sendo uma carteira mais conservadora. Mas mesmo assim, né, nós temos 5 perfis de investimentos dentro de casa, temos o ultra conservador até o agressivo. O cliente conservador, não o ultra, nós acreditamos que ele tem que ter um pouco de renda variável também. Mas quanto? Pouco. Essa renda variável tem que ser avaliada, pode ser um tático. Essa renda variável pode ser um fundo imobiliário, não necessariamente ela traga tanta volatilidade para as nossas carteiras. Então, dentro das nossas divisões hoje, né, nós fazemos as divisões de asset allocation conforme cada um dos perfis, o que nós buscamos de rentabilidade para cada um desses perfis, quanto de volatilidade cada um desses perfis aguenta, né, e trazendo para offshore, né, uma característica dos nossos clientes, nós temos clientes privates, a maioria dos nossos clientes possuem offshore. Então, por conta disso, nós fizemos uma divisão de carteira. Então, nossas carteiras, normalmente, elas possuem a carteira Brasil e o cliente que possui offshore, ele possui uma carteira lá fora. E qual a importância do investidor saber qual é a rentabilidade que ele quer para essa carteira? É importante ele entender o que ele vai se sentir desconfortável. Nós tivemos, no ano de 2021, 2022, uma inflação muito alta. E muitos clientes traziam isso para a mesa de eu não quero perder para a inflação. Se a gente pega um histórico de Brasil, a inflação é alta. IPCA mais 6 ganha em 20 anos de todas as outras classes de ativos. Então, tem muito cliente que vem para a mesa falando, meu indexador é a inflação. Eu não quero perder para a inflação. Ou eu quero ter inflação mais uma determinada taxa. Ou é aquele cliente que olha para a Selic e fala, não, meu indexador é Selic, eu quero ter 100% do CDI, 110% do CDI. É importante você refletir o quanto isso é para a sua vida, né? Nós temos um processo nosso, todo o nosso processo de alocação, uma das nossas etapas é uma clínica financeira. Nessa clínica financeira é para saber em que momento da sua vida você está, né? E nesse momento da sua vida, o que você pretende para o futuro? Qual é o seu curto e longo prazo? E aí daí, normalmente, sai o quanto é a rentabilidade dessa carteira, né? O quanto ela deveria ter ou qual é o esperado de expectativa para esse cliente. Passado o primeiro semestre, primeiro mês do segundo semestre, muita coisa ainda para acontecer em 2024. Qual a recomendação, dica que você daria para o investidor para começar agosto? Recomendação, olhar a carteira, entender como que está o carrego dessa carteira, se ela realmente aproveitou o que aconteceu nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre nós tivemos tanto oportunidade de renda fixa quanto oportunidade de renda variável. O mesmo está dado um pouco para o segundo semestre, porque a volatilidade continua, né? Nós continuamos com taxa de juros alta, a projeção de taxa de juros mantendo ainda nos Estados Unidos, então isso traz para o mercado uma instabilidade em termos de taxa, as curvas ainda estão abertas, o que traz taxas boas, né, em termos de alocação em prêmios na renda fixa. Então, a minha sugestão para qualquer investidor nesse momento é reavaliar a própria carteira. Avalie se a sua carteira ela tem um bom carrego nesse momento, se ela faz sentido, se ela está condizente com as taxas de mercado, se valeria sofrer esse pênalti nesse momento para melhorar o seu carrego no futuro. Então, eu acho que é um ótimo momento para a gente arrumar a casa, né? Aproveitar para arrumar a nossa alocação. Perfeito, Priscila. Obrigada pela participação. Obrigada. E assim chegamos ao fim do nosso especial sobre onde investir em agosto. Esperamos que as informações compartilhadas hoje tenham sido úteis e que você se sinta mais preparado ou preparada para tomar decisões financeiras acertadas neste mês. Lembre-se, investir é uma jornada contínua de aprendizado e adequação. Ficar atento às tendências do mercado e buscar conhecimento constante são essenciais para o sucesso financeiro. Por isso, não perca a oportunidade de acessar os relatórios completos feitos pelos analistas. É só clicar no link da descrição. É de graça. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e compartilhe com os amigos que também estão em busca de boas oportunidades de investimento. Obrigada pela companhia até aqui e te vejo mês que vem no Onde Investir em Setembro.